um paciente que precisa de cuidados de enfermeiros 24 horas, por exemplo, né? Tem como você entrar com um processo e garantir uma equipe ali, uma assistência domiciliar? Home care, sim. Vários, a gente tem vários. Inclusive, praticamente todos os zoogesmas que a gente tem, as crianças com AME, a gente já entra com ação zoogesma e uma ação paralela para home care. Fisioterapia, fono, trilogy, coach assist. Se necessário, 24 horas consegue também? Sim. Acabamos de conseguir uma por um paciente que tem paralisia. Enfermeiro 24 horas. Tinha uma senhora que faleceu, que era nossa paciente também, que tinha ela, você falou dela, 24 horas também. Inclusive, sonda, tráqueo, alimento, que era um leite super caro, tudo, medicamento, tudo. Se precisar adequar a casa também, estrutura, cama... Aquele colchão pneumático que fala? Pneumático. Isso o SUS faz esse home care? Acho que ele contrata, então, uma assistência. Ele terceiriza, né, uma empresa? Só judicializando. Ah, mas aí quem que faz quando tá judicializado? É uma empresa particular? Eles terceirizam, Aqui em Camburão a gente tem umas 5 ou 6 já. Ah, não, aí se terceirizou fica top. As assistências daqui são muito boas, né? Só que o custo é alto, tem que ser custeado total pelo governo. Tem home care que custa 40, 50 mil por mês. Nossa, porque tem toda a estrutura, é cama, é aspirador, dependendo do ventilador. Dependendo da gravidade da doença do paciente, né? Falando isso, você não ia estar com o bagulho dentro do nariz hoje? É verdade, hoje você não foi? Não precisei, não. Eu fui fazer uma endoscopia hoje. Ele falou, vixe, mano, vou ter que fazer um episódio amanhã. Eu vou imergir no conteúdo. Eu falei, vai. Era pra eu estar com uma sonda aqui, ó, passada pelo nariz. Eu fiz a endoscopia e logo depois passaram aquele teste ergonometria esofágica, entendeu? Aí eu ia ter que ficar com aquele caninho aqui, ó. Só que aí eu tive que fazer, como é que fala? Tiraram aqueles pólipos, né, pra fazer biópsia. Aí falaram, não pode fazer os dois ao mesmo tempo. Que bom. Sorte sua, mas você ia ficar dando agonia. Mas tá marcado pra semana que vem. Quem sabe eu faço podcast semana que vem. Mas aí vai enfiar o troço sem anestesia? Tranquilo. Legal. De boa. E você fica com aquilo 24 horas? Sim, 24 horas. E se coça o nariz, como é que faz? Esse trem, ele fica aqui dentro da garganta? Ainda bem que é pelo nariz. Nossa, cara. Ele vai pelo nariz. Sai aonde isso aí? E vai até o estômago. Fica lá. E fica lá. Se coçar, não tem como. Se você quiser coçar dentro, não tem como. Aí coça assim, ó. Sai que troço agonia. Entrar por aqui a gente sabe, né? Para onde vai, cara, só Deus sabe. A parada fica aqui e aí ele é conectado a um aparelhinho, como se fosse um holter, né? E esse aparelhinho vai detectando a sua deglutição, quando você engole saliva, né? É refluxo, será que você tem? Eu tenho refluxo. Aí tá fazendo esse estudo aí pra ver. Vou te passar um remédio bromo. Já tá aí, ó. Rapaz, já analisa faz medicina aqui, ó. Né? Você já pensou em fazer medicina só pra entender mais um pouco das paradas? Ia ser um casamento louco isso daí, né? Você acha de eu juntar medicina com direito? Não, eu surto daí. Você acha que você surta? Porque tu já mistura praticamente. Já, isso mas... aí é foda ter que estudar, né? Pra uma faculdade de medicina. Anos? Isso é duro. Nossa, isso que é o duro. O espectro autista, espectro autismo, né, que fala dessa é uma doença, né? Também pode ser caracterizada. Existem tratamentos para ela de alto custo, para você tratar o autismo? Eu acho que é alto custo, porque assim, ó, um tratamento para o autista mensal, ele gira em torno de R$20 mil. Não, é alto. É alto custo. Porque hoje o que tem de mais moderno para o autista? ABA, que é uma intervenção de psicoterapia, que é um método, uma ciência. Temos fonoaudiologia especializada em linguagem, que é específica. E temos terapia ocupacional especializada em integração sensorial. Porque a maioria dos autistas, nem todos, porque dentro do espectro a gente tem vários níveis, né? Eles têm dificuldade de sensor, de pegar, de alguém encostar. Então, a terapia da integração, ela trabalha essa parte, tá? E tem ecoterapia, musicoterapia. Então, existem bastante tratamentos que melhoram muito o prognóstico da criança. Só que eles têm que ser feitos no momento certo. Entendi. São tratamentos, eu não sei como é o nome disso, mas não é nenhum medicamento. Não, medicamento tem medicamento neurológico. É risperidona, que não são específicos para autismo, mas para controle de se a criança tem um grau mais severo, se a criança se bate ou é agressiva, aí tem que medicar, não tem jeito. Entendi. Então, isso a questão do toque é que ele é sensível ao toque? São. A maioria. Eles não gostam que rela, ou se for algo muito áspero, ou até às vezes a textura do copo, da água entrando na boca altera o humor da pessoa. Não,
dependendo, fica mega agressivo. Será que os pais sabem disso, dessa opção de tratamento? Hoje em dia a galera tá bem ciente disso? Sabem. Os pais e mães de autistas sabem. É. E ele consegue identificar a criança com autismo com a facilidade? Tem diagnóstico, até tem médicos que dão um diagnóstico prévio, com 2 anos já consegue dar um diagnóstico prévio. É? Tá na genética da criança? Do comportamento. Não, é um diagnóstico clínico, não existe um exame que se faça e fala, você é autista. Não, é um diagnóstico clínico. Existem sintomas que são muito característicos, por exemplo, uma criança que não olha no olho dos pais, que não verbaliza frases, que fala só A, B, C, só números, ou que são agressivas, ou que tem estereotipias que a gente fala, que balançam as mãos, ou que batem. Então, tem alguns sintomas que são bem característicos da criança que está no espectro. Uhum. Por exemplo, o filho do Marcos Mion, lá, o Romeu, ele é um autista de um grau um pouco mais elevado, porque você olha para ele e você já consegue identificar. Não são todos os autistas que a gente consegue identificar. E é muito legal falar do autismo, porque muitas pessoas, escuto muita gente falando a seguinte asneira, virou moda dar diagnóstico de autismo. Negativo, o autismo sempre existiu. Aquele amigo que você falava que era estranho da sua sala, que era diferentão, talvez ele era um autista, só não tinha diagnóstico. O autismo sempre existiu em grande escala. E que bom que os profissionais estão cada vez mais habilitados para diagnosticar, para as pessoas serem submetidas a tratamento. Até por isso que eu fiz essa pergunta, porque às vezes a pessoa cresce, vive uma vida normal, ela tem um autismo e a pessoa às vezes nem sabia, né? Antigamente o pessoal não sabia. Quem que é um famoso que é um cara que... Tem autismo? É o Messi. O Messi, né? Ele tem mesmo? Tem. O Messi tem autismo, cara. O Messi tem Então, autismo. quando uma pessoa tem autismo, a pior fase, então, é na infância, Sim. que tem que ser tratada. Sim. Tratando de forma correta, quando a pessoa já está em fase adulta, já não é algo que incomoda tanto a pessoa? Incomoda, mas ela é educada para lidar com aqueles sintomas. Se você assistir aquela série da Advogada Extraordinária, você vai entender. Ela tem desde a infância, óbvio, a pessoa nasce com isso. E na infância ela não consegue lidar, ela joga, ela quebra, ela bate, mas quando ela é adulta, ela cria mecanismos cerebrais de que ela consegue evitar. Por exemplo, ela não consegue entrar por ali naquela porta sem fazer o ritual dela, aquele sem ritual. Ela tem que fazer com o dedinho assim, 4, 5 vezes, respirar e entrar. É tipo um toque. Sim. Sim. Ela canaliza o negócio para outra via ali. Exatamente. Então ela aprende a lidar, mas ela continua sofrendo. Essa série é uma coreana, chinesa? Não sei. É uma coreana, é top demais. Qual que é o nome desse filme? Uma advogada extraordinária. Uma série. É série. É uma série fora de série. Que ela é uma advogada com um espectro autista, né? Isso. E tem pessoas que falam assim também. O autista, ele tem um nível intelectual elevado, porque tem os autistas gênios mesmo, que é o caso dessa advogada da série. É genial mesmo, QI elevado. Não são todos os autistas que têm esse QI elevado. Então, dentro do espectro, pensa o espectro como um leque. Existem vários graus, níveis, estereotipias, enfim. Existem autistas que são extremamente agressivos, que precisam de internação. Então, não é, meu filho é autista, tem que ir elevado. Não, querido, não é bem assim. A gente tem que descobrir em qual grau do espectro ele está. Entendi. É complexo, né? É difícil porque até definir o que é isso, ainda mais hoje que tem muitas, não sei se é doenças mentais que fala, né? Existem muitas hipóteses, né, do que pode ser. Sim. Então, para diagnosticar com isso especificamente, imagino que E olha, você falou das pessoas que viveram até hoje e descobriram depois. A maioria dos meus pacientes chegam lá e falam assim, já foi detectado, tal, teve consulta com o neuropsicólogo, fez um relatório, eles passam por estudo, não é tipo uma consulta, não, é um negócio bem feito. E aí fala, e aí meu marido descobriu o que é também. Tipo, a pessoa... Por conta da situação. Ou, minha mulher também descobriu o que é também. Imagina a pessoa sendo atendida, aí o pai tá ali olhando e descobrindo que as coisas acontecem com ele também. Tem um casal... Rapaz... tem um casal lá de Dourados que eu atendo, que ela me procurou pro mais novinho lá. Falou assim, ele é autista e tal, não precisa dos tratamentos. Beleza. Aí esses dias ela ligou pra mim, tô arrasado, o do meio também é. Teve diagnóstico agora e tal, também vai precisar dos meus tratamentos. E nós descobrimos que o pai também é. Falei, beleza. 3 pessoas da mesma família. Nossa. Como que você fala que não existe uma ligação genética nisso? Verdade.